Hoje fazemos o nosso programa a partir de Coimbra, cidade atravessada pelo lindíssimo Rio Mondego, antiga capital portuguesa, berço de nascimento de 6 reis de Portugal e, historicamente, a nossa cidade universitária. Falando de universidade, o convidado de hoje trouxe-nos até ao ISEC, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Sejam então muito bem-vindos a mais um À Conversa Com. Hoje estou com o professor Mário Velindro, que nos vai acompanhar neste programa. E a primeira pergunta é uma pequena provocação. Se não fosse engenheiro, teria sido o quê? Se eu não fosse engenheiro, seria músico. Guitarrista, não é? Guitarrista porque desde tenra idade comecei a tocar instrumentos musicais, passei pelo acordeão, depois com 13 anos passei a tocar guitarra e toquei em algumas bandas, com amigos. E há uma história que não sei se nos vai contar, deliciosa, em que enganou uma turma deste mesmo instituto, tocando para eles em farda mais informal, e eles não sabiam que era o presidente da... Não fizemos essa, foi uma recepção ao caloiro, então decidi surpreendê-los desse modo, e penso que é uma forma de também integrar os alunos e eles perceberem que o presidente da instituição é igual a eles, tem outro cargo, mas está aqui a par com os alunos e também gosta de calçar sapatilhas, de vestir t-shirts e tocar viola e cantar e divertir-se. Eu sempre que posso divirto-me, porque a vida não é só trabalho, não é? E por isso... Há aquele ditado que nós nunca sabemos muito bem de quem é o original, a fonte, que é: faz o que gostas e não trabalharás um dia na tua vida, não é? É um bocadinho fundo, esse lado de saborear o que fazemos. É verdade. Eu costumo dizer que se não a principal, uma das principais opções que as pessoas devem fazer é exatamente na idade de escolherem a sua atividade, a sua profissão, porque realmente com essa atividade que nós passamos a maior parte do nosso tempo. E se não gostarmos daquilo que fazemos, somos infelizes, de certeza. E por isso eu, no fundo, acabo por encarar sim, faço o que gosto e confesso que eu costumo dizer na brincadeira que estou sempre de férias. Porque eu não sinto o trabalho a passar por mim e, felizmente, por vezes são 12, 14, é o que for. E, portanto... Até porque estamos a falar com o professor de uma instituição universitária que leciona e que dá aulas, mas também continua muito no ativo, continua a publicar artigos, continua a fazer investigação, continua a ter alguma mão na massa, não é? Sim, mas menos, há obviamente. Uns anos esta parte, menos porque... acabei de uma forma, as coisas que acontecem na minha vida nunca são programadas, nunca tenho estratégia. Eu às vezes vejo as pessoas a criarem estratégias, muitas vezes camufladas para atingir determinados fins. Eu posso dizer que aquilo que me tem acontecido naturalmente e sem fazer por isso, ou pelo menos sem ter esse objetivo, porque o trabalho leva-nos a tudo, ou quase tudo, mas dou por mim a ser convidado para ir para a direção do Politécnico de Coimbra e, portanto, desde essa altura que abracei esta área da gestão. Depois de sair do Politécnico, houve eleições aqui para o ISEC, candidatei-me, fui incentivado a candidatar-me e cá está. Venci e cá estou a tentar dar o meu melhor. É engraçado, eu estava aqui a pensar, enquanto estava a responder, que se não fosse engenheiro teria sido músico. Sim. Dir-lhe eu, aluno de comunicação, que a música tem muito de matemática, não é? Acaba por também ter ali uma cadência e uma certeza nos tempos. A lógica dos sons, e já que estamos a falar nisso, eu toquei sempre de ouvido. Não aprendi, até porque eu nasci em Angola, e na altura... No Lubito, cidade lindíssima, que eu agora vou pedir à nossa equipa para pôr algumas imagens, porque acho que toda a gente merece ver Lubito, aquele porto lindíssimo. A cidade, se não a mais bonita, é das mais bonitas. Eu não posso dizer isso. De África. Mas é lindíssima. E de Angola, naturalmente. E toda aquela região, Lubito, Benguela, depois tem Amazonas. aquelas praias a perder de vista, Lagoa Farta? Não.
qualquer coisa farta. Baía Farta. Baía Farta. Comi lá Baía tão Farta, bem, sim. professor. Foi muito bem tratado. Mas pronto, É então, uma zona muito mas estávamos a falar, muito nascendo bonita. em África, acaba por ter essa... Sim, mas na altura não havia... o ensino em Angola era, na minha opinião, mais evoluído na altura do que o ensino em Portugal. E principalmente em áreas que nem sequer se falava, por exemplo, no desporto, nós tínhamos aulas teóricas de desporto e fazíamos muito desporto. Portanto, era uma cidade, um país tropical, e a cidade do Lobito em particular, onde tinha uma grande filial do Sporting Clube de Portugal, que era o Lobito Sport Clube. Eu não posso dizer que sou benfiquista, mas sou simpatizante do Benfica, mas devia ser... Eu não sei se é da Académica, agora Não, estou baralhado. eu sou simpatizante do Benfica e sou um adepto e sócio da Académica. A Académica de Coimbra é a cidade de eleição que eu aprendi com a minha avó a gostar da Académica e da cidade de Coimbra. Eu, ao longo da minha educação, fui sempre conhecendo Coimbra através das histórias que ela me contava, e eu sei mais, não estando cá, não tendo vivido em Coimbra, sei mais história de Coimbra e das praias do que muitos colegas meus que nasceram cá, porque a minha avó fazia questão de me transmitir esses conhecimentos, havia essa ligação fortíssima. Tenho que partilhar com os nossos espectadores que um dos quadros que a minha avó tinha na cozinha era exatamente o emblema da Académica de Coimbra. Okay. Portanto, é uma imagem que eu tenho de garoto. A Académica, agora perdoe-me se eu estou errado, porque eu não sou grande especialista em desporto, mas a Académica originalmente só jogavam alunos da universidade, não é? Sim. Havia ali uma ligação? Havia uma ligação à academia, e a maior parte dos estudantes eram dos futebolistas, dos jogadores, eram estudantes da Académica de Coimbra. Acabava por criar ali também uma diferença. Era diferente. Ainda hoje, quando a Académica entra em campo, normalmente os jornalistas dizem a equipa dos estudantes. Exatamente. Ficou essa marca, e de facto há uma ligação grande à cidade. Infelizmente não tão apoiada quanto o devia ser. Mas algumas tradições perdem-se, não é? Há ali um desrespeito pela história. Sim, e a profissionalização do futebol depois também acabou por tirar essa Estávamos a falar, nasceu no Lobito, veio para Portugal com 15 anos. Vim fazer 15 anos a Portugal. Sim. E para estudar também? Para estudar. E para aqui, para Coimbra? Para Coimbra. No antigo Liceu José Falcão, hoje Escola Secundária, e fiz lá todo o percurso do liceu. E depois... E houve uma adaptação difícil, não? Muito difícil. O ritmo de... Muito difícil. Desde Portugal, logo o clima. Pois. O clima, eu tinha um frio... fazia muita impressão a chuva. Às vezes estavam dias e dias a chover, e aquilo para mim nos primeiros 2, 3 anos era estranhíssimo. E devo ao clima, se calhar, o facto de ter sido, modéstia à parte, um aluno acima da média, porque eu não tinha mais nada para fazer, então estudava e tocava viola. Portanto, eram as minhas duas atividades no interior, não é? Mas claro, eu julgo que sempre fui uma pessoa, como a minha avó dizia, traquina, e sempre com a ideia de comunicar e de falar com as pessoas. Rapidamente fiz amigos, jogava à bola, gostava de jogar à bola. Estávamos a falar da Académica, eu não tenho orgulho, não tenho o prazer e o orgulho de poder ter jogado na Académica, mas joguei no Clube Académico de Coimbra, porque foi uma história depois do 25 de Abril. A Académica foi, por assim dizer, anulada em termos de campeonato, e surge um clube novo, alternativo, que era o CAC, na altura era o CAC, que era o Clube Académico de Coimbra, onde joguei nos juvenis e nos júniores, ainda joguei, só que eu nunca era convocado, porque eu faltava aos treinos para estudar. Portanto, e o treinador, o castigo que fazia era, não vens aos treinos, não és convocado. Pronto. Mas joguei no Clube Académico e tinha muitos amigos, e depois foi mais fácil. E depois as pessoas,
o relacionamento entre as pessoas em África é mais aberto. Eu não digo que seja melhor, mas é diferente. É diferente. E estranhei Sabe muito. que a minha teoria é uma questão de abundância. Eu nunca percebi muito bem essa diferença, mas acho que tem a ver com... É muito difícil passar-se fome em África. Sim. Porque há muita abundância de fruta, há muito acesso, peixe. E essa abundância faz com que haja uma predisposição para o outro. Sim. Enquanto cá, às vezes, tem que se proteger, porque se comerem o que é meu, depois eu já não tenho para mim. Há ali uma inveja, um ciúme, um egoísmo, que nós não vivemos em África. Pelo menos é a minha sensação. Enquanto a vida das pessoas em África, por aquilo que acabou de dizer, era mais facilitada, não é? As pessoas todas encontravam trabalho e era mais fácil. Depois a ligação... A África do Sul também influenciava mais Moçambique do que Angola, mas Angola também bebia muito dessa vivência e, portanto, era um país, era e é um país maravilhoso. Sim. Na altura era uma colónia portuguesa, mas hoje Angola é um país excepcional, que eu, sendo uma pessoa otimista, acho que Angola ainda vai dar lições ao mundo africano e ao mundo global. Portanto, há uma fase que estão a atravessar, mas eu tenho esperança de ainda ver Angola noutro campeonato, noutro patamar. Tem os ingredientes para fazer essa máquina, não é? Todos. Falou no 25 de Abril e eu nasci em 79, eu não vivi. Como é que viveu o 25 de Abril? Porque para a minha geração, nós temos assim uma história ainda muito mal contada, porque como ainda há muito sobreviventes, como é que se viveu aqui em Coimbra o 25 de Abril? Bom, eu não vivi o 25 de Abril em Portugal. Eu vivi o 25 de Abril em Angola e o que se percebeu é que ia haver uma mudança, não é evidente que as notícias rapidamente chegaram a Angola e houve para os portugueses um período de grande angústia, de grande incerteza, porque as pessoas não sabiam o que é que ia acontecer depois, não é? Rapidamente se percebeu que os partidos políticos angolanos iam aproveitar essa abertura, a liberdade para poderem ser independentes e foi aí que toda a história se iniciou da descolonização. Está sobejamente documentada, não é? Documentada e falada. Eu acho que está toda documentada, mas ainda não está toda falada. Mas isso é outra história. Acho que só vamos saber a verdade daqui a uns 20, 30, 40 anos. Ou mais, sim. Porque enquanto houverem players vivos, há sempre ali algum recato de algumas histórias. E nós vivemos isso recentemente, até com a morte de um general. Há aqui algumas histórias que ainda estão por contar, mas não é este o assunto da nossa conversa. Excelente aluno, acaba o curso de engenharia. Foi um aluno razoável, sim. E vai para o mercado de trabalho, não aposta na academia. Não, porque já na altura, e devo dizer, fazer que só que eu, nesse percurso, tive ali um pequeno braço de ferro com o meu pai, porque eu fui aluno do liceu, tinha notas para entrar para a universidade e um dia entro pela casa dentro a dizer que me ia inscrever no tal Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. E o meu pai não queria, o meu pai fez tudo para que eu não viesse para o ISEC e eu... Mas queria que fosse para queria que eu fosse para a universidade. Ok, porque o paradigma do Instituto... Há um estigma grande e que já não é tanto, mas ainda existe um pouco. Aliás, as leis que existem atualmente têm lá bem sublinhado essa distinção social e foi uma das coisas que contrariei o meu pai e vim para o ISEC. Fiz o percurso no ISEC, depois é que vou para o mercado de trabalho, depois é que ingresso na universidade para o mestrado. Para fazer a licenciatura. Não, eu tive que acabar a licenciatura porque o ISEC nessa altura só dava o bacharelato. Embora mas agora o decreto que criou o ISEC, em 31 de dezembro de 74, diz claramente que o ISEC era uma escola onde se podiam dar licenciaturas e doutoramentos. Só que, bacharelatos, licenciaturas e doutoramentos. Só que o governo, da altura, e as forças, no fundo, de bloqueio que existem, sempre existiram e ainda hoje existem, não permitiam. E eu depois, para fazer a licenciatura, fui
matriculei-me na Universidade de Coimbra, que é uma instituição que eu respeito muito e fui aluno, onde fiz depois o mestrado e o doutoramento, claro, mas tive esse percurso pelo ISEC. Lá está, eu às vezes há certas coisas que não entendo, mas nós temos o ISEG, que é uma marca presente no mundo inteiro, temos o Instituto Superior Técnico, temos o ISCTE, todos os institutos com cartas dadas, com resultados dados. Em que é que se pode distinguir assim tanto uma universidade de um instituto? O que é que difere assim tanto? Olha, o que difere, de facto, está tudo decretado no papel. Mas, no mundo real, depois o que difere é a origem das escolas. Porque ainda há o estigma que o Instituto, esta casa, é oriunda do antigo Instituto Industrial. Portanto, o Instituto Industrial de Coimbra. Eram cursos profissionais eu diria, seriam cursos entre o secundário, na altura que não existia, mas entre o liceu e a universidade, e, portanto, não eram superiores. Só que os profissionais que lá se formavam eram profissionais de competências enormes, com competências elevadíssimas, estavam todos no mercado de trabalho e, portanto, a abertura, a liberdade, e o 25 de Abril, nesse aspecto, também deu essa abertura para a passagem dos institutos industriais e também os comerciais a institutos superiores de engenharia. Portanto, há o do Porto, há o de Coimbra e o de Lisboa, que eu diria que são escolas irmãs, onde já saíram cartas dadas no mundo milhares de alunos. Portanto, hoje em dia, a grande diferença é que os institutos, relativamente ao doutoramento, só o podem fazer se estiverem associados a centros de investigação de excelência. E, portanto, haver condições para a investigação. São coisas que eu não gostava de entrar por aí, mas devo dizer que acho muitas coisas que são ridículas, porque há colegas nossos, há colegas meus que são doutorados pelas mais diversas universidades, são júris de doutoramento e, portanto, têm competência para serem júris nas universidades e nós, enquanto escola, não podemos dar doutoramentos, portanto, mas isso tem a ver com a tutela, são questões de outros... Eu acho que eu vou irritar com mais perguntas, porque muito do que faz acaba por ser um bocadinho contra este establishment de... Sim. Porque vocês têm parcerias com startups, têm parcerias com universidades no mundo inteiro, estávamos em off a falar fortíssimos em África, por exemplo. Sim. Este lutar contra uma barreira que parece que estão a criar muros à vossa frente, em vez de vos empurrar para a frente, estão-vos a limitar o espaço para crescer e para inovar, é cansativo? Não, quer dizer, eu não considero cansativo. Eu acho é que nós temos de ter a capacidade e o background suficiente para perceber que há muitas influências, quer dizer, e o que eu faço, neste caso, considero-me num barco a remar por ali fora e tento não remar contra a maré, porque a história vai-nos dando razão, porque muita gente não conhece a história destes institutos, mas nós só dávamos bacharelados, depois começámos a dar licenciaturas, depois começámos a dar os mestrados e onde vir os doutoramentos. Portanto, não vale a pena. Eu acredito no trabalho, acredito e na competência, na dedicação, e depois o resto vem. Ainda que os homens, eu costumo dizer muitas vezes que o que está escrito no céu não se escreve na terra. E, portanto, os homens tentam fazer leis, tentam bloquear, mas não é necessário, porque depois o tempo, é preciso tempo. O tempo tudo resolve, não é? O tempo, e é preciso dar tempo ao tempo para mostrarmos que temos o valor. E há uma coisa que me satisfaz, é que ano após ano aumenta a percentagem de alunos que escolhe o ISEC como primeira opção. E, portanto, significa, porque aqui em Coimbra há a tradição de dizer vai para o ISEC quem não entra na universidade. Eu gostava de afirmar que isso não é verdade. Temos uma série de alunos já do ano passado, este ano, que entraram com mais de 17 valores
E, portanto, foi em primeira opção, querem vir para o ISEC porque gostam do ISEC, porque conhecem o ISEC, e nós só temos é que corresponder a essas expectativas da melhor maneira. E com muitos headhunters atrás dos vossos alunos. Eu estava a ver, e há alunos em algumas das melhores empresas, cá e lá fora. Sim, sim, é verdade, é verdade. Ainda ontem estivemos aqui no encerramento da FENG. A FENG é uma feira de engenharia totalmente organizada por estudantes do ISEC. E é considerada a maior feira em Portugal, organizada só por estudantes. E tenho que afirmar aqui que é verdade, a única coisa que eu colaboro é dar o espaço para montarem uma tenda gigante, onde nós ainda encontramos no parque de estacionamento. Durante 3 dias passam pelo ISEC, este ano, mais de 60 empresas, organizaram 20 conferências e palestras, tudo organizado pelos estudantes. Isso revela a capacidade que os nossos estudantes têm para organizar um evento desta natureza, que não falta absolutamente nada, desde as entradas, já com controle eletrónico. Este ano, com a responsabilidade que nós temos que ter uma segurança adicional, tudo ao pormenor, não falhou absolutamente nada. Há um jantar dos empresários, que eu faço sempre questão de ir, e as coisas correm lindamente. E é verdade que eu até gostava de mudar o título dos profissionais do ISEC, porque nós ouvimos lá fora quem é que fez o projeto. Foi o engenheiro José Manel, por exemplo, ou Luís Alberto. E as pessoas têm um chip que diz: se é engenheiro, tirou o curso na universidade. Não o associam ao ISEC. Tantos engenheiros que fazem coisas inacreditáveis são engenheiros do ISEC. Só que chamam-lhe engenheiros e, portanto, não têm nenhuma letra, nenhum carimbo que os diferencie dos outros. E, portanto, houve uma altura, agora lembrei-me de repente, que a grande diferença que as pessoas que tentavam bloquear estas instituições tinham era o termo de engenheiro técnico. Okay. Havia ali aquela chancela do engenheiro técnico. Tu és engenheiro técnico, não és engenheiro. Havia algumas, inclusive, tenho que dizer isto que é verdade, é evidente que hoje a Ordem dos Engenheiros abraça os alunos do Instituto, mas tenho que afirmar que é verdade, tempos já lá vão, que não abraçava. E alguns colegas de engenharia chamavam aos engenheiros técnicos ETs. Portanto, veja a forma... Quase bullying, não é? Bullying profissional. E, portanto, havia... Mas aí voltamos à tal questão do tempo, não é? Não depende se tiramos o curso aqui ou ali, depende do que é que fazemos com ele, claro, não é? Evidentemente. E até, sim, sem dúvida. Eu acho muito engraçado essas histórias, porque acaba por depois se provar por A mais B, claro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muito a ver com os professores que lá estão, com as oportunidades que lhes são dadas. É muito engraçado. E falou de uma coisa que eu quero voltar atrás, do evento que aconteceu aqui. FENG, penso eu. FENG. É muito giro, porque normalmente nós associamos à engenharia uma mentalidade um bocadinho mais parametrizada, um pensamento matemático, lógico, estruturado, não uma situação destas de organizar um evento, alguma liberdade criativa, algumas faculdades humanas, sociais, vamos dizer assim. E é muito giro que hoje, e se calhar também fruto das escolhas que a direção tem estado a fazer, hoje nós temos alunos que são engenheiros de formação, mas adaptados para muitas coisas, porque já não é aquela coisa de eu vou construir pontes ou barcos ou aviões, eu vou fazer engenharia nas mais diversas formas, algumas das quais eu ainda nem imagino. Porque hoje nós não sabemos o que é que vão estar a fazer. É verdade. Há muitos, sim, é verdade, nós temos muitos engenheiros que depois optam pela área da gestão. Eu tive uma reunião com uma empresa aqui da zona, uma das grandes empresas aqui da região de Coimbra, e ele dizia-me que pretende recrutar engenheiros também para a área da gestão. E um dos cursos que nós temos aqui, que é um curso
emblemático aqui do ISEC, é o curso de Engenharia e Gestão Industrial, que enche todos os anos, e os nossos profissionais acabam o curso e são imediatamente colocados Também no tem mercado aquele de trabalho. problema de às vezes não acabarem o curso porque as empresas querem nos levar logo. Sim, sim, principalmente problema agora, não na é? engenharia informática. Eu costumo dizer que é um perigo quando eles vão fazer estágio, porque depois deixam o curso por terminar, porque as empresas precisam dos profissionais e cativam os alunos com bons salários, e eles depois têm essa dificuldade. Falámos um bocadinho do futuro na pergunta anterior. E é um bocadinho verdade, hoje com a busca por materiais novos, toda uma nova dinâmica aeroespacial, e eu sei que vocês também têm muita ligação à aeronáutica, têm uma parceria com uma escola profissional de mecânicos aeronáuticos, penso Sim. eu. É um bocadinho prepará-los para um futuro que eles não sabem o que aí vem, porque eles podem estar a inventar materiais que nós hoje não imaginamos, não é? Sim, sim, a tecnologia em geral e obviamente que a ciência dos materiais hoje acaba por ser a mãe de todas as coisas que se vão desenvolvendo, os novos materiais, e que permite, por exemplo, a velocidade de transmissão de dados tem evoluído por aí. Também há uma parceria com a Huawei. Vocês também têm uma parceria com a Huawei para... Temos, na área da informática, sim, a academia. Nós nos últimos 4 anos fizemos, aliás, nós criámos uma academia de engenharia, era uma ideia, porque deixe-me contar rapidamente esta história. É uma conversa. Trabalhei 22 anos na indústria, era há pouco que me estava a perguntar, depois fiz o curso e fui para a indústria. E fui engenheiro, aplicando engenharia, porque eu costumo dizer que eu serei engenheiro sempre e prefiro que me chamem engenheiro do que professor. Então embora eu seja professor, vou já mudar. Eu sou professor, as pessoas aqui em Coimbra se fazem o doutoramento, passam logo são professores, mas eu sou engenheiro de profissão. Sou membro da Ordem dos Engenheiros e, portanto, quando trabalhava, eu achava inacreditável porque mesmo os universitários falavam na ligação das universidades às empresas, e eu não via essa ligação. A academia tem uma velocidade própria, tem objetivos próprios e, portanto, enquanto engenheiro, eu não via essa ligação, não via esse apoio e criticava. Até que um dia quis o destino que eu estivesse à frente de uma instituição de engenharia e pensei, e agora? Criticavas os outros, como é que vais fazer? E, modéstia à parte, surge-me a ideia de criar uma marca à qual dei o nome em inglês para ser mais internacional, e tinha que ter a palavra Engenharia e Coimbra. Então surge a Coimbra Engineering Academy. Fizemos essa marca, é uma marca que pertence à escola, está registada, mas serviu para distinguir, para já, uma imagem diferente, um logo diferente, uma cor diferente, e, portanto, imagem. E depois fazer a separação da academia relativamente aos cursos que dão grau académico. E felizmente tem sido um êxito. Temos vários laboratórios, porque eu pensei, como é que eu vou ligar as empresas? E pensei, a melhor maneira é convidá-los a estarem connosco. Portanto, mesmo em frente aqui ao auditório, sim, temos o laboratório... Patrocinado por uma marca parceira? É patrocinado, é um protocolo, é uma parceria que nós temos ativa com a Altice Labs e que tem, neste momento, cerca de 15 alunos a trabalharem para projetos da Altice. Portanto, em vez de trabalhar em projetos académicos, estão a trabalhar em projetos profissionais. Tenho conhecimento que há um aluno que já está a fazer o mestrado com base nesse trabalho com a Altice Labs e, portanto, é uma forma de termos cá as empresas. A Critical Software, passando a publicidade, sim, é outra grande empresa que se associou a nós. Ontem, exatamente ontem, aconteceram várias coisas aqui no ISEC, entre elas a entrega dos prémios dos alunos que participaram num evento que é o FICA Lab ISEC Challenge, para eles poderem
concorrer, sentirem-se motivados, e ontem foi exatamente a entrega dos prémios aos alunos. E outras parcerias com a Huawei, temos uma parceria fortíssima com a Prio. Portanto, nós, isto no sentido de trabalharmos diretamente com o mercado de trabalho. Temos uma ligação forte à Figueira da Foz. Iniciámos este ano um curso técnico profissional, um curso superior, não confere grau, mas é o primeiro nível de engenharia, pouca gente sabe isto, está conferido pelo Tratado de Bolonha. O CETESP é um curso, chamam-lhe o curso de ciclo curto em engenharia. Okay. São 2 anos, não confere grau, mas permite depois os alunos entrarem diretamente no ensino superior. Portanto, tenho a boa nota que entraram cerca de 25 alunos na primeira edição e, portanto, também estamos a expandir para a Figueira e portanto, esta ligação... O futuro é risonho, não é? Sim, já agora falando em nomes, vamos muito em breve fazer uma parceria forte com a FAPEL, que é uma empresa eu diria, de topo e de alta tecnologia, completamente robotizada, tem nos últimos anos evoluído de uma forma inacreditável e inclusive vamos ter uma sala FAPEL aqui no ISEC, que é a forma de estarmos, da academia perceber o que se passa no mercado e o mercado perceber o que se passa na academia. Porque acaba por ser esse o objetivo final, porque estar aqui a ensinar coisas que depois ninguém vai usar no mundo real, é um bocadinho uma... Eu tenho um dizer, eu digo isto muito frequentemente, que eu estudei numa universidade, que as universidades a única coisa que nos ensinam é a aprender. Porque muito do que eu aprendi nos meus tempos de universidade, passados 3, 4, 5 anos, estavam fora de uso, já não eram técnicas usadas, se calhar acontece-lhe o mesmo. Quer dizer, não, porque o cálculo... Mas se calhar muito do cálculo também mudou, porque os materiais mudaram e as coisas evoluíram. E acho que cada vez mais nós temos que nos conectar uns aos outros, criar ligações, não é? Isso é fundamental. Isto é muito difícil, há sempre uma discussão, principalmente com os profissionais ligados às técnicas de educação e transmissão de conhecimentos, que dizem muitas vezes que o professor tem que ensinar a pensar, tem que ensinar a interpretar, enfim, dar-lhe as bases. Isso é verdade, é importante. Mas não é tão verdade se pensarmos no mercado de trabalho. Hoje as empresas querem profissionais que, ao entrarem num primeiro dia, sejam uma mais-valia. Portanto, não querem esperar que o profissional se adapte, no fundo, se forme para poder responder às necessidades da empresa. Portanto, nós temos que fazer, é um exercício difícil, sim, porque temos que, por um lado, ensinar a pensar, ensinar a estruturar o tal pensamento lógico, não é? Que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida, mas também ensiná-los e prepará-los, pelo menos nos primeiros tempos, eles poderem enfrentar com menos sofrimento, porque há um sofrimento grande e tenho essa noção, que já passei por Passou pelos dois lados. Essa era a próxima pergunta, que é 20 anos no mercado, vamos chamar no mercado profissional, o que é que o leva a voltar para a academia? Olha, o acaso, mais uma vez o acaso, porque eu fui convidado pelo meu professor, que infelizmente já faleceu, o professor Grácio, que quis-me levar para Aveiro. Quis que eu fosse trabalhar com ele. Eu tinha sido aluno dele na última cadeira da licenciatura aqui na Universidade de Coimbra e quis que eu fizesse alguma investigação com ele, fazendo mestrado. Eu depois não aceitei, mas aceitei o repto da Universidade de Coimbra para fazer o mestrado e trabalhei e comecei a investigar na área da soldadura, na área da ligação dos materiais. E assim foi. Segui esse percurso de investigação, porque o mestrado, na altura, era um curso para preparar os profissionais mais para a investigação, até que surge o convite para dar umas aulas. Eu digo umas aulas, porque eu, o primeiro ano, foi assim que o enganaram, era contratado
salvo erro, a 50%. Portanto, eu dava 5 a 6 horas por semana e o resto trabalhava na minha profissão de sempre. E o mercado, por um lado, na altura começou a entrar em crise, por outro lado, a escola começou a desafiar, a pedir-me, porque na altura nós passámos a dar licenciaturas e convidaram-me até, criei uma unidade curricular nova com base naquilo que eu tinha aprendido no mercado de trabalho. Foi um desafio que eu aceitei e teve êxito, ainda hoje existe essa disciplina, já agora chama-se equipamentos industriais, que não tem uma sementa feita por mim, mas não tem livros. Há alguns livros brasileiros ligados aos equipamentos, aos processos, mas aquilo que se dá nessa cadeira é fruto daquilo que eu aprendi no mercado de trabalho e que eu não aprendi nem no ISEC, nem na universidade. Porque depois o mundo que nos rodeia é ilimitado. Faz-nos evoluir, não é? E depois apareço na academia, olha, e fui mergulhando até estar completamente integrado. Portanto, eu entrei no ISEC em 1998 e, portanto, em 2005, 2006, já não me lembro bem, mas entro diretamente entro definitivamente para o ISEC. Surge depois o convite, como já disse, para o Politécnico e depois aparece aqui este desafio da presidência, que tive que me candidatar. Os colegas confiaram em mim, na altura agradeci-lhes e vou ser para sempre agradecido por terem confiado em mim e acho que sinto-me bem, sou recandidato, portanto nós só podemos fazer dois mandatos de 4 anos, estou à beira de haver eleições e, portanto, espero que os meus colegas continuem a confiar em mim. É bom sinal, não é? Será bom sinal se eles confiarem, só depois, se houver eleições, se houver a votação. Não lhe vou perguntar se tem saudades do mercado de trabalho, porque continua a fazer alguma coisa, pouca, mas continua lá. Mas se lhe perguntasse o que é que sentiria mais saudades, é a obrigação da continuidade, enquanto lá fora tinha mais liberdade de ação de estar fora, ou não? Não. E eu não tenho saudades porque eu nunca me desliguei da indústria. Lá está. Há várias formas de estarmos com a indústria. Portanto, eu, felizmente, sou convidado para integrar conselhos consultivos, tenho sido palestrante nos mais diversos domínios e não diria ao mundo inteiro, mas muitas partes do mundo. Mas quer que eu lhe diga, eu posso começar por aqui. Angola, Brasil, Rússia, Espanha, Inglaterra, tem aqui coisas na Europa praticamente toda, tem aqui muito currículo de... Sim, quer dizer, isso é bom e, por outro lado, é mau sinal. Significa que eu já não sou novo, não é? Porque se chegasse a esta altura e não tivesse este currículo, mal seria, não é? Porque o tempo tem que ser aproveitado, é uma das coisas que eu digo sempre aos estudantes. Pois nós estamos no grande auditório do ISEC, sim. E pergunto-me quantas vidas já foram transformadas aqui, porque imagino que há aqui muita história já. Eu lembro-me da primeira vez que entrei no nosso grande auditório e foi com o reitor da universidade na altura. E eu lembro-me do que ele disse. Ele disse uma coisa do género: metade dos que estão aqui vão para o desemprego, agarrem o número de contacto dos outros. E eu acho que é uma frase que faz algum sentido na época em que estávamos a falar. Sim. E com um curso de jornalismo, eu não seguia variante de jornalismo, mas na altura o jornalismo era uma moda, mas era uma moda que encaminhava muito para o desemprego. Mas imagino que haja aqui muitas decisões que são feitas nestas cadeiras, não é? Sim, de certeza, não é? Os alunos vêm regularmente aqui ao auditório, porque outra coisa que outro projeto que desenvolvemos foi criar um ciclo de conferências que denominámos a Excelência 21 para dar aos estudantes competências transversais.
Portanto, convidamos palestrantes de fora que vêm falar sobre os mais diversos temas, para os estudantes perceberem, para além da engenharia, eu costumo também dizer muitas vezes, gostamos de formar bons engenheiros, mas queremos também formar melhores homens e mulheres que vão estar no mercado de trabalho. E hoje em dia, as empresas, sabendo que as instituições formam bons técnicos, de uma forma geral, portanto, não só o ISEC, mas de facto Portugal tem uma rede do ensino superior vasta, salvo erro, neste momento são 14 institutos politécnicos e 11 universidades públicas e, portanto, nós temos o nosso país coberto e há um esforço que o Governo tem feito nesse sentido. Portanto, as empresas o que procuram é pessoas com características, como seres humanos com características diferentes, criatividade, dinamismo, desenvolvimento, as pessoas gostarem de inovação, serem bons. A maldade hoje em dia é muito grande entre as pessoas, sim, de uma forma geral. Sim. As pessoas não competem pelas competências, mas sim por outras formas menos agradáveis e, portanto, as empresas gostam de ter profissionais, pessoas que estejam bem com elas próprias e tenham vontade de estar com os outros e de transmitir aquilo que sabem, portanto, que é o que normalmente se fala em trabalhar em equipa, é fundamental e, portanto, nós também tentamos incutir no espírito dos nossos, no cérebro dos nossos jovens, sim, essa forma de ser para serem diferentes e exemplares. Essa adaptação também curricular ao que de melhor se faz na formação, porque vocês procuram criar pessoas, mais do que se calhar engenheiros, criar pessoas que levem este nome e esta formação mais longe. E eu vi no vosso currículo, há uma grande procura sobre a sustentabilidade, sobre princípios de manter o planeta sustentável e ao mesmo tempo lucrativo, porque há aqui muito para descobrir, não é? Sim, muito, muito. Muito, quer dizer, o planeta neste momento entrou eu penso que numa teia muito complicada. Porque muito rapidamente o que eu acho é que, felizmente, as pessoas hoje têm acesso a quase tudo. E esse acesso a quase tudo, e aos materiais e aos bens quase todos, leva a que haja muito desperdício, haja muitos materiais que não são utilizados e o planeta não tem meios de os repor, não é? de os repor e de acabar com eles. Portanto, o planeta está-se a transformar numa lixeira, a começar pelo mar, mas mesmo nos continentes, e esse vai ser o grande problema e o grande desafio das próximas gerações e da atual, embora eu considere que pouco, vai-se falando muito, mas fazendo pouco, não é? Fazendo pouco. E, portanto, essa é uma das responsabilidades que nós devíamos ter e a talhar rapidamente, e é muito preocupante. É muito preocupante porque nós estamos à beira do limite, não é? Eu costumo dizer que o caixote do lixo está quase a ficar cheio. Sim. E depois vai ser, de facto, um problema. Os recursos naturais, a água, pouca gente fala na água, vai ser um recurso escasso. Esse eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Falava há pouco da abundância de materiais e imagino que quando se está a ensinar sobre materiais, e a engenharia passa muito sobre isso, sobre a capacidade que cada material tem para isto ou para aquilo, seja para aguentar temperatura, peso, o que seja, estamos a falar também de despesas complicadas, porque quando é preciso ter laboratórios, quando é preciso ter coisas para mostrar, computadores para processar certas equações, o financiamento, eu imagino que haja uma parte de financiamento que seja público, obviamente, sim, mas tem que procurar parceiros no mundo lá fora para se associar. Tentamos, essa é outra situação que nós tentamos lutar e às vezes é difícil, porque os nossos professores, que de uma forma geral são professores excelentes, veem a sua capacidade de ação cada vez mais dificultada. O horário docente é cada vez mais elevado,
as exigências na investigação, as exigências nos atos de gestão começam a ser cada vez mais complicados. Isto parece quase um contrassenso, porque, afinal, com tanta digitalização, não se facilita, não. A digitalização, em alguns casos, só burocracia. Complica. E depois não sobra tempo para o resto. Falando em orçamento externo, era possível fazer se os nossos docentes tivessem tempo para podermos fazer prestações de serviço com empresas e cobrar esses serviços às empresas. E torna-se muito difícil, porque Portugal é um país ainda com muitas leis, muitas limitações. Voltamos ao tal muro que eu falava há pouco, não é? E, portanto, depois torna-se difícil. E o mercado, eu costumo dizer isto, enfim, com todo o respeito que eu tenho pelas organizações públicas, mas conhecendo eu boas organizações privadas, há instituições públicas que, se fossem empresas, não estariam a funcionar. Pois, esse é o lado triste desta coisa, não é? É grave. Mas eu tenho que dizer isto, que é o que eu sinto e é o que se vai vendo, não é? E é uma das coisas que eu tento contrariar no ISEC. Essas oportunidades, não é? E contrariar no ISEC. Os dinheiros públicos no ISEC, é evidente que há muita gente, nem todos estão de acordo connosco e com os investimentos, mas tentamos canalizar o investimento para termos o melhor retorno possível. Da melhor lógica, com a melhor lógica possível, e não esbanjar, como se costuma dizer, porque muitas vezes compram-se 2 e 3 coisas e depois não utilizam, etc. E esse ato de gestão tem que ser cada vez mais colocado nas instituições públicas. Engenheiro Mário, eu agora já trato por engenheiro, já não é professor. O tempo está sempre contra mim e nestas conversas está sempre contra nós. Uma das coisas que toda a gente que me falou de si e um amigo comum me falou muito especificamente foi: ele faz a diferença porque ele conhece o mundo lá fora e trouxe o mundo de lá de fora para dentro da academia. Esse é o segredo do seu sucesso? Ou essa vontade de criar nos outros essa ligação a um mundo real e não apenas a estas cadeiras, espetaculares que sejam, são apenas uma sala de espera para um mundo que estes adolescentes ou estes jovens vão encontrar no mercado de trabalho? Eu não diria que é o segredo, Eu acho que eu gosto de ser como sou e acho que o êxito de muitas das coisas que tenho feito, porque não tenho só vitórias, também tenho... Mas nós vamos falar sobre isso. Derrotas, e coisas que não queria fazer e não fiz, e não digo frustrações, mas há arrependimentos pelo meio? Não. Oportunidades que deixou passar? Não. Continua o bichinho da música. Já agora devo dizer que eu acho que, e digo isto para incentivar os nossos alunos, eu, como nunca estudei teoria musical, há um ano, com a pandemia, comecei a estudar teoria musical. Tenho um professor online e que me ensina campos harmónicos e, portanto, estou a estudar, que eu ainda tenho essa capacidade e gosto pela música e, portanto, hoje posso dizer que já dedilho a minha guitarra com outra noção daquilo que estou a fazer em detrimento do que fazia há um ano atrás. Mas, respondendo à sua pergunta, não, eu acho que tem a ver com a experiência, mas também tem a ver com a sensibilidade. Claro. Eu acho que tive muita sorte porque tento dar às pessoas aquilo que eu acho que é o seu melhor. Tento tratar as pessoas, não digo que não possa fazer algumas injustiças, que é inevitável, mas tento tratar as pessoas, para mim as pessoas são todas iguais, e aprendi a tratá-las de igual forma. Já nas empresas era desde o porteiro até ao administrador, aqui acontece exatamente a mesma coisa, todos têm o mesmo valor, todos são iguais, por isso não tenho problema de tomar, e daí o nosso amigo comum ter dito que eu seria eventualmente diferente. Eu sou preciso tomo café sentado nas escadas com os alunos, com os professores, com os funcionários, vou sempre fui criticado por participar, vou sempre
não tenho problemas em dizer que sou dos últimos a sair dos convívios organizados pela Associação de Estudantes. Gosto de estar ali a noite toda com os estudantes, que é lá que eu gosto de estar também, e também sou uma pessoa, claro, como as pessoas, e portanto tenho como os outros, como os demais, não é? Como as pessoas, mas é verdade. E por isso talvez torne esta característica diferente, mas eu acho que não faço nada de especial, sou assim e pronto. Este programa tem duas perguntas que eu faço sempre e significa que estamos mesmo a acabar. A primeira é muito simples. Daqui a 3 ou 4 anos eu convido para uma nova entrevista. O que é que me vai contar? Vou-lhe dizer que o ISEC tem muito mais alunos. Vamos falar de outros projetos novos, que eu espero que não haja uma repetição de uma segunda pandemia. Uma quarta vaga, não é? Ou uma quarta ou quinta. Uma vaga. Portanto, espero falar de coisas positivas. Espero estarmos com a mesma saúde que temos hoje, e que isso é evidente que é fundamental. E eu, sendo uma pessoa otimista, acho que se tivermos essa oportunidade, vamos falar de coisas boas e de coisas diferentes, seguramente diferentes. E para a próxima eu trago uma guitarra. Está combinado. A última pergunta. Este programa chama-se A Conversa Com. Se pudesse ter uma conversa como esta, 1 hora neste mesmo auditório, com qualquer pessoa, real, histórica, fictícia, com quem é que gostava de ter essa conversa? Com Eric Clapton. A sério? A sério. Olha, gosto. Um bom gosto. Gostava de ter uma conversa com Eric Clapton e perceber outras histórias que nós não conhecemos. Sim, há ali muitas histórias para contar. É uma das pessoas que eu... Isto na área da música, mas há outra pessoa que eu gostava de ter conhecido, é o Winston Churchill. Sou grande fã das biografias dele. E é giro que cada biografia conta uma outra versão daquela mesma personagem. Aprendi com o meu pai a gostar dele e se eu pudesse, era com ele que eu gostava de... Também é uma boa conversa, está a ver? Às vezes repetem-se, há pessoas que dizem recorrentemente os mesmos. Esses dois, acho que nunca ninguém tinha falado em nenhum dos dois. Portanto, tem isso a seu favor. Senhor engenheiro, agora já não é professor. A mosca da televisão estava a perseguir. Tenho que me despedir dos nossos convidados para ir matar esta mosca. Voltamos para a semana com a certeza que teremos, ou pelo menos com a tentativa de termos um convidado tão interessante como o engenheiro Mário. Procure saber mais sobre o ISEC se quer seguir esta carreira. Garanto-lhe que vai encontrar algumas das melhores instalações e um professor fantástico para lhe ensinar esta paixão da engenharia. Nós voltamos para a semana. Siga-nos nas redes sociais. Procure ver ou rever os nossos programas no YouTube. E para a semana volte connosco para mais um A Conversa Com. Até lá.